Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Juliana e esse vídeo de hoje é para ajudar quem tem medo de filmes de terror, mas que quer começar a assistir filmes de terror, mas não sabe muito bem por onde. Eu sempre tive muito medo de filmes de terror, até talvez ano passado, mais ou menos. E eu decidi esse ano fazer um projeto de assistir vários filmes que eu tinha muito medo, porque o medo dos filmes de terror sempre foi uma coisa que me incomodou. Não exatamente os filmes me incomodavam, mas o medo que eu sentia dos filmes me incomodava bastante. E é por isso que eu decidi trazer essas dicas que eu utilizei para começar a superar esse medo. E eu acho que podem ser dicas que podem ajudar muitas pessoas aí que têm o mesmo medo que eu. Então, essa vai ser uma série de 3 vídeos e eu vou dividir da seguinte maneira. Esse primeiro vídeo vai ser um vídeo sobre coisas pra gente fazer antes de assistir os filmes. Então, algumas formas da gente identificar os nossos medos, identificar do que a gente tem medo. A segunda parte vai ser realmente dicas mais práticas do que fazer enquanto você está assistindo o filme, para você não sentir tanto medo. E a terceira parte vai ser indicação de alguns filmes ou de alguns estilos de filmes de terror que podem te ajudar aí a começar nesse mundo do terror sem sentir tanto medo e ir construindo uma resistência um pouco mais gradual. Então vamos lá. Esse primeiro vídeo, como eu disse, vai ser uma parte de identificar nossos medos e vamos começar pelo primeiro tópico. Identificar qual tipo de filme de terror te dá medo e tentar fugir desse tipo de filme por enquanto. Dentro do terror existem diversos subgêneros e eu vou dar uma listinha aqui para vocês tentarem refletir em casa se algum desses subgêneros ou mais de um desses subgêneros te dá medo. E quando for algum gênero que o nome não é autoexplicativo, eu vou dar uma breve explicação para vocês entenderem, até mesmo porque muitos termos são em inglês e muitos termos só quem conhece realmente são pessoas que procuram entender mais a fundo, estudar um pouco mais a fundo o gênero do terror. E uma outra coisa importante também de dizer é que esses gêneros, eles muitas vezes se misturam. E eu vou dar alguns exemplos também disso. Primeiro subgênero, zumbis. Segundo, slashers. O que são slashers? Filmes como A Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, Brinquedo Assassino, Pânico. Qualquer desses filmes que tem um assassino e que as pessoas vão morrendo, que esse assassino vai perseguindo as vítimas, né? Esse gênero normalmente costuma se misturar com um outro tipo de gênero, que é o whodunit. Whodunit, em uma tradução mais ou menos literal, seria quem fez isso, né? Ou seja, quem matou. Todo filme whodunit é um slasher? Não. Todo filme slasher é um filme whodunit? Não. Filmes como A Hora do Pesadelo, por exemplo, é um slasher, mas ele não é um whodunit, porque você sabe desde o início que o assassino é o Fred Krueger. Ou o Brinquedo Assassino, você sabe desde o início que o assassino é o Chuck, o boneco. Né? Já tá no título, Brinquedo Assassino. Esse é um filme slasher. O whodunit, tem muitos filmes que não são nem de terror que são whodunit, que são filmes mais de suspense, como, por exemplo, todos os filmes da Agatha Christie, né? Em que você tem um assassino e você precisa descobrir quem fez aquilo. E qual a diferença de um filme slasher pro filme da Agatha Christie? Você tem assassinatos e mortes e tem um mistério ali que você precisa descobrir quem é o assassino. Na minha opinião de semi-leiga, eu diria que é o foco que eles dão nas mortes. Muitas mortes de filmes baseados em livros da Agatha Christie, por exemplo, ou whodunits mais tranquilos, não são mortes muito... são mortes muito simples, ou são mortes off-screen, né? Ou seja, são mortes que acontecem fora da tela. Não tem necessariamente a perseguição do assassino com a sua vítima. E uma das coisas que eu acho que é mais importante é que as mortes, normalmente, no whodunit, não costumam ser muito violentas. Não costumam ter um elemento de terror nos whodunits, tipo Agatha Christie.
Existem outros whodunits, que são slashers, que são, como por exemplo, Lenda Urbana, que eu acho maravilhoso. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Não, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, não é whodunit, é só um slasher. Enfim, acho que deu pra entender mais ou menos o que é um slasher, o que é um whodunit e qual é a diferença mais ou menos de um pro outro. Se não ficou muito claro, comentem aqui embaixo que eu tento dar uma explicadinha um pouquinho melhor. Terceiro tipo de filme, sobrenatural. Ainda tem um leque, assim, né? O sobrenatural, acho que é um termo meio que um termo guarda-chuva, que abarca outros termos. Outros termos não, desculpa, outros tipos de filme. Então, por exemplo, a gente tem filme sobrenatural de fantasma, filme sobrenatural de casa mal-assombrada, filme sobrenatural de bruxaria, filme sobrenatural de exorcismo. Então, a gente tem alguns tipos aí de filmes sobrenaturais. E tem gente que tem problema com qualquer coisa que é sobrenatural tem problema. E tem gente que tem problema com só um tipo específico de filme sobrenatural. Quarto tipo, que é um dos meus preferidos, assim, eu adoro. E é um dos melhores tipos de filme para quem quer começar no mundo do terror. Terror com comédia. A gente tem filme de zumbi com comédia, a gente tem filme de Casa Mal-Assombrada com comédia, a gente tem slasher de comédia. E na terceira parte eu vou dar alguns exemplos de cada um desses tipos. A gente tem filmes de terror psicológico, como Corra, por exemplo, ou Bebê de Rosemary. A gente tem filmes de terror de bruxaria, como eu já disse. Folk horror, que é um tipo de terror. Eu não sei exatamente explicar o que é folk horror, tá? Mas eu posso dar dois exemplos básicos que quem viu vai conseguir identificar, que é Midsommar e O Homem de Palha, Tem duas versões do Homem de Palha, eu via da década de 70, e eu sei que tem uma com Nicolas Cage, que todo mundo fala que é muito ruim. Mas, enfim, é esse tipo de terror. É um terror onde as pessoas tem uma comunidade que mora mais ou menos isolada e que tudo parece que é muito bonito, muito legal, e aí você chega lá e você vê que não é tudo muito bonito nem muito legal. Então, basicamente isso. Eu acho difícil as pessoas terem problema com folk horror, exatamente. Normalmente as pessoas têm problemas com elementos que estão dentro do folk horror, mas não no folk horror como um gênero, normalmente. A gente tem filmes de terror japonês, que é um tipo específico mesmo de um subgênero mesmo do terror, que ele é chamado muitas vezes também de J-horror, né? Tipo J-horror, de terror japonês. Particularmente eu acho muito assustador, eu não vejo, eu fico com medo. Provavelmente fui traumatizada por Chamado e o Grito. Quando eu era adolescente, eu realmente passo longe. Acho muito assustador, não vejo. Temos filmes de psicopatas também, que não necessariamente são filmes slasher, tá? Porque enfim, tem muitos filmes de psicopatas que não não tem um foco tão grande assim na perseguição e na morte das vítimas ali. Temos filmes de exorcismo, como eu também mencionei, falando sobre filmes de terror sobrenatural. Temos filmes de suspense, que não estão ali exatamente, não estão no terror ainda, estão mais focados em construir essa tensão e não chocar exatamente o público. Mas hoje em dia também esse debate do que é suspense, do que é terror, se mistura muito e hoje em dia muitas coisas que para uma pessoa que cresceu até a década de 90, assim, seria suspense, hoje em dia pode ser considerado terror. Temos filmes também trash, tipo, sei lá, Plano 9 do Espaço Sideral, Palhaços Assassinos do Espaço Sideral. Acho que tudo, tipo, tudo que tem espaço sideral é... Não, mentira. Mas, enfim, tem filmes trash, assim, ou filmes que são considerados filmes B também, que são filmes mais... com filmes de baixo orçamento e que raramente são muito assustadores, justamente por causa do baixo orçamento. Tem alguns filmes de baixo orçamento que são muito assustadores, tá? E puxando esse gancho, eu vou falar de um filme de baixo orçamento que
é muito assustador. Eu nunca vi, mas tenho certeza que é muito assustador, que é o Atividade Paranormal, que é do gênero Found Footage. O que que é o Found Footage? São filmes como Atividade Paranormal, Bruxa de Blair, que são filmes como se tivessem encontrado uma fita, né, e tivessem reproduzido aquela fita exatamente como ela foi encontrada. Exatamente daí vem o nome, né, Found Footage, né, tipo filmagem encontrada. Eu particularmente acho alguns desses filmes bastante assustadores e geralmente são filmes de baixo orçamento. Temos também uma outra forma que é maravilhosa de você começar, que eu vou falar mais na terceira parte, que são os filmes infantis, porque se você acha que não tem filme infantil de terror, você está muito enganado. Tem filmes também de palhaço, né, que pode talvez entrar um pouquinho nos filmes de monstro, né, ou de criaturas. Mas como tem muita gente que tem medo de palhaço especificamente, eu decidi trazer de uma forma separada para poder para você poder pensar nisso, né? Porque você pode pensar, eu não tenho problema com monstro, mas vai que você tem uma fobia absurda de palhaço, você vai evitar os filmes de palhaço. Tem filmes também de body horror, que são filmes, né, de horror corporal. O que quer dizer exatamente isso? São filmes que demonstram situações com o corpo que são extremas, então às vezes metamorfose corporal, de uma forma meio bizarra, né, como tem alguns exemplos como A Mosca, por exemplo, do Cronenberg, da década de 80. São filmes que querem gerar um terror, um horror, uma repulsa, um sentimento de abjeção no espectador a partir dessas situações extremas que o corpo passa no filme. E tem também um dos meus tipos, o último que eu escolhi pra falar aqui, é um dos meus tipos menos, assim, que eu realmente passo longe. Eu ia falar menos preferido, mas assim, não é preferido de jeito nenhum. Eu realmente passo longe, não gosto, acho desnecessário. Que são os filmes de torture porn. Numa tradução literal seria tipo pornô de tortura, digamos assim. Não são filmes pornô, tá? Não é isso. Não são filmes pornográficos, mas são filmes com uma violência extrema que fazem questão de filmar cada segundo ali daquela violência. Então, como por exemplo, Jogos Mortais. Apesar de eu ter gostado muito do primeiro filme, eu acho que hoje eu não reassistiria. O Albergue, mais recente teve o Terrifier, que é de um palhaço também, que vai muito aí pra esse lado do torture porn. Então eu não vejo, de verdade, assim, eu passo longe, não curto. E eu acho que é um dos tipos de terror que muita gente também tem bastante problema. Então, agora que você já conhece a maioria dos subgêneros do terror e que você consegue identificar quais são os subgêneros que te aterrorizam mais, a gente vai passar para o segundo ponto, que é identificar quais elementos te dão medo. Qual a diferença de um para o outro? Os elementos são elementos específicos que podem aparecer em qualquer um desses subgêneros. Então, por exemplo, violência ou violência extrema. Violência extrema pode, com exceção talvez de um filme infantil ou de um terror psicológico, violência extrema pode aparecer em qualquer um desses subgêneros. Sangue. Tipo, eu tenho. A minha irmã, por exemplo, ela assiste coisas assim intensíssimas, super tranquilo. Filme de espírito, de exorcismo, qualquer coisa assim, ela assiste pleníssima, mas bota uma cirurgia na frente dela que ela fica assim. De alguma forma ela conseguiu assistir todos os Jogos Mortais, não sei como, mas enfim, beijos, Gi, te amo. Então, enfim, são essas coisas, né? São esses elementos específicos. Pra mim, o que mais, além dessa questão da violência extrema, né? Quando era um filme de comédia, geralmente de terror com comédia, como por exemplo Casamento Sangrento, que é um filme que eu acho maravilhoso, você acaba perdendo. Ou então o Rainfield também, que é um filme recente com Nicholas Hoult e o Nicolas Cage, que é um filme de vampiro, mas que tem muita violência extrema, assim. A violência acaba perdendo um pouco o impacto, porque ela tá num filme de comédia. Ela não tá ali como se fosse num Jogos Mortais da vida, que o foco é você
ver o sofrimento daquela pessoa. Não é isso. Mas enfim, qualquer outro subgênero que tiver violência extrema eu vou evitar. E a outra coisa que eu acho que é, assim, o grande pulo do gato, para a maior parte das pessoas, são os jump scares. O que é um jump scare? É aquele susto que vem na tua cara com um som muito alto. Então, é aquela imagem repentina na sua cara, que geralmente é uma imagem aterrorizante, de um fantasma ou alguma coisa assim. Uma imagem aterrorizante na sua cara, com um som, ao mesmo tempo, muito alto. Isso é um jump scare. E a maior parte das pessoas que, quando diz, eu tenho medo de filmes de terror, normalmente ela tem medo de jump scare. E aí eu vou dar uma ferramenta maravilhosa que me ajudou muito, de verdade, assim, eu acho que eu não teria conseguido ver muitos filmes se essa ferramenta não existisse, que é um site que você pode acessar do seu celular, chamado Where's the Jump, né? Em uma tradução literal ficaria, cadê o susto, né? Onde está o susto? E ele é um site que ele apresenta a minutagem exata, né, os minutos e segundos, de sustos, de jump scares, em filmes de terror. Não tem todos os filmes lá, mas boa parte tem. A única coisa chata é que ele é um site em inglês, então você tem que colocar o nome do filme em inglês também, e todas as explicações estão em inglês. A segunda coisa chata é que se você se incomoda com spoiler, talvez seja meio chato isso, né? Porque, enfim, você vai tomar spoiler, pelo menos, do momento dos sustos, tá? Mas, assim, se você tem medo de filmes de terror e se você quer superar o medo dos filmes de terror, você provavelmente vai precisar tomar uns spoilers aí, porque tomar spoiler vai te ajudar, inclusive, a superar esse medo de filmes de terror, e eu vou falar mais um pouquinho disso no futuro. E o terceiro e último ponto desse vídeo aqui é identificar do que você tem medo que aconteça. Normalmente, o nosso medo de filme de terror, ele é um medo de tomar susto, né? Como eu falei, o medo do jump scare. E tudo bem, ninguém gosta de tomar susto, é uma coisa chata, desconfortável mesmo. Ou o próprio medo de sentir medo. Você fica com medo de que você vai sentir medo vendo filme de terror, ou você sente medo que você vai sentir medo depois à noite, quando você estiver sozinha, você vai sentir medo de dormir de luz apagada, você vai sentir medo de ficar sozinha em casa, você vai sentir medo de dormir e ter pesadelo. Então, é um medo de sentir medo. Ou então você pode, tipo, evitar realmente aquilo, né? Você pode evitar o filme de terror, porque você sabe que você vai precisar, talvez, ficar sozinho à noite, que você vai pensar naquilo na hora de dormir, que você vai ficar com medo quando você ficar sozinho. E aqui, infelizmente, eu não posso dar muito mais dicas além disso, além de dizer, explorem, façam esse questionamento para vocês mesmos. Se vocês fizerem terapia, levem isso pra terapia, assim, de verdade. Porque eu não sei do que vocês podem ter medo. Então, a única coisa que eu posso fazer é levantar essas perguntas aqui de por que você tem tanto medo de filmes de terror? É o medo do susto? É o medo de ficar pensando naquilo depois? É o medo de, sei lá, acontecer alguma coisa? Por exemplo, tem gente que não gosta de ver filme de psicopata porque pensa, poxa, isso poderia acontecer comigo. Ou então um filme de, sei lá, catástrofe, poxa, isso poderia acontecer. Ou um filme de, não sei, qualquer outra coisa que seja. Pensa o que você tem medo que aconteça se você ver o filme de terror, ok? Esse é o fim dessa primeira parte, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de gravar essa primeira parte. Vão vir mais 2 partes aí. Eu espero não demorar muito para postar. Enfim, é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer comentário, educado, tá? Por favor, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você tiver gostado desse vídeo, clica aqui no gostei, se inscreve no canal. Se você acha que alguém que você conhece precisa ver esse vídeo, envia para essa pessoa, tá bem? Muito obrigada de verdade por você ter ficado até aqui e um beijo. Até a próxima!